Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e essa é a cozinha do Fê. Sim, a minha cozinha. E hoje eu trouxe uma receita incrível. Sabe aquela tarde, geralmente tá chuvosa e você quer comer um pão, quer comer algo assim recheado, quentinho, gostoso, maravilhoso, bem casa de vó? Pois é, hoje nós vamos fazer um incrível pão recheado de calabresa. Vem comigo! Então vou ensinar aqui desde o início, desde a massa, recheio, forma, forno e vamos lá. Então os ingredientes são meio quilo de farinha de trigo branca normal, tá? Aqui eu tenho um trio, esse aqui é o trio do pão, deixa eu aproximar aqui. Então aqui eu tenho fermento biológico, tá? O seco, aqui tem 10 gramas. Eu tenho uma colher de sopa de açúcar, aqui eu tô usando demerara, mas você pode usar qualquer açúcar, tá? Preferência o refinado ou demerara. E esse pozinho branco aqui, ele chama melhorador de farinha, tá? No mercado você vai achar como pão certo, ele vai estar ali do lado do fermento, do lado das farinhas você acha. Se você não achar e não tiver, não tem problema. A função dele aqui é só dar um pouco mais de elasticidade na massa, tá? Deixar ela um pouco mais homogênea, além de ajudar com o desenvolvimento do glúten. Vamos precisar de uma colherzinha de chá de sal. Esse sal aqui é o sal do Himalaia, você pode usar o sal que você tiver em casa. É o que eu tenho em casa e é o que eu vou usar. Aqui eu tenho 250 ml de água morna, tá? Tem que estar morna, não pode estar quente, não pode estar fria. Tem que estar morna, porque é essa água morna que vai ativar o fermento. Temos aqui 50 ml de azeite, tá? E a estrela do pão, né não? Calabresa. Aqui eu cortei ela no processador, tá? A espessura de 1 milímetro, 1 milímetro e 2, mas você pode cortar na faca, tá? A dica do Fê é, você vai comprar calabresa, que tem 400 gramas, mais ou menos 2 linguiças calabresa, você vai deixar ela no freezer 1 hora e pouquinho até ela semi-congelar. E depois você vai cortar na faca até ela ficar fininha, beleza? Se você quiser, você também pode ralar, mas esteticamente assim fica mais bonitinho. E se é calabresa com queijo, nós temos aqui mussarela, 300 gramas de mussarela. Pode usar ralada, pode usar em fatia, pode usar em pedaço, não tem problema. Mas precisa ter mussarela, porque pão de calabresa sem mussarela não é a mesma coisa. Bom, agora a gente vai começar a brincadeira, tá? Aqui a gente vai peneirar todos os ingredientes secos, com exceção do sal, tá? O sal a gente não vai incorporar na massa agora. E na hora que a gente for incorporar o sal, eu vou explicar por quê. Então vamos lá, vamos peneirar a farinha junto com o fermento, açúcar e o melhorador de pão. Lembrando que se você não tiver melhorador de pão, não tem problema, vai ficar lindo. Qual que é a função de peneirar a farinha? É a gente soltar ela. A gente soltando ela, ela vai ficar mais fácil de absorver o líquido, tá? E também vai melhorar na estética do pão. Então, vamos peneirar farinha. Aqui já pode colocar o açúcar, o fermento, o melhorador. Bom, tudo peneirado, né? A farinha, o fermento, o melhorador de pão, o açúcar, tá? A gente vai incorporar a água, né? Nessa primeira etapa aqui de incorporar a água, a gente vai colocar aos poucos, tá? E vai aqui mexendo com uma colher. A hora que a colher não der mais conta, você vai enfiar a mão na massa, tá? Então, azeite. Vamos colocar o azeite. O azeite aqui, além de trazer um pouco mais de elasticidade na massa, ele vai também ajudar no sabor, tá? Então aqui a intenção é a gente fazer como se fosse uma farofinha, tá? Então vai lá com a colher. E a hora que a colher não der mais conta, você vai com a mão. E na sequência, vamos adicionando água ao pouco. Só um segredo aqui, pessoal. A quantidade de água vai variar muito de farinha por farinha, tá? Como eu trabalho com essa marca já tem um tempo, eu sei mais ou menos a quantidade de água. Começa com 220 ml e vai aumentando até 250. Se você achar que tem necessidade de colocar mais, pode colocar mais até ficar na consistência que eu vou mostrar a seguir. Bora lá, me acompanhe.
Pessoal, viu que chegou, não consegue mais mexer com a colher? É o momento da gente começar a trabalhar com as mãos, tá? A gente vai fazer o processo que é sovar essa massa. Diferente do brownie, se você não viu o vídeo do brownie, clica aqui no card que tá sensacional. Aqui a gente precisa ativar o glúten, tá? O glúten é que vai dar elasticidade. Então, bora sovar isso aqui. Põe aqui na superfície plana. E aí a gente vai ter que incorporar toda essa farinha nessa massa. Vem comigo! Agora que praticamente toda a farinha de trigo já foi incorporada na massa, é o momento de colocar o sal. O sal aqui ele tem um papel muito importante, tá? Primeiro, ele vai estabelecer a massa, né? Vai estabilizar, melhor dizendo, e vai trazer um pouco de sabor salgado, né? Vai trazer a pungência do sal. Por que a gente não coloca tudo junto? Porque se a gente colocar tudo junto antes de ativar o fermento, o sal mata o fermento. E aí você não tem uma massa que cresce e fica bonita. Então sal, dica do Fê, só coloca no momento de sovar a massa. E agora vamos incorporar tudo isso aqui até ficar uma bolinha lisa e perfeita. Bom, pessoal, tá aqui a nossa massa. Foram 7 minutos sovando ela aqui, com intensidade, tá? Tô cansado. Se você não tiver prática, só por uns 10 minutos, mas a intenção é ela ficar assim, ó, bem homogênea. Você consegue ver alguns cristalzinhos de sal. E agora ela precisa descansar. Eu vou voltar pro bowl, né, onde a gente iniciou o processo, vou polvilhar um pouco de farinha e ela vai descansar por 1 hora, tá? 40 minutos, 1 hora, até ela dobrar de tamanho. Bolzinho, farinha, nossa amiga, e mais farinha por cima. Aqui, pessoal, eu vou cobrir com filme plástico, mas você pode cobrir com um pano de prato, tá? Não tem problema. Dica do Fê, deixa num lugar onde não bata vento e não tenha o sol diretamente, tá? Tem que ser como se fosse uma estufa. Então você põe ali perto do forno, perto da geladeira, em cima da geladeira. Ou como minha mãe fazia quando a gente era criança, ela parecia um bebê, ela enrolava no cobertor e deixava na cama descansando. 1 hora se passou. Será que a nossa massa cresceu? Olha isso aqui. Ó, abri. Até suada a massa. Olha só, dobrou de tamanho a massa. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma graça, tá? Eu vou fazer um pão trançado. Então, eu vou falar aqui os passos que eu vou fazer, que aí fica mais fácil. Eu vou utilizar esse acessório aqui. Isso aqui é uma espátula, ó, você compra isso aqui baratinho. Procura aí com espátula da Rita Lobo que você vai achar. Então eu vou dividir essa massa em dois e vou abrir essas duas massas e vou rechear, tá? E acompanhe o processo. Eu vou fazer um pão trançado porque ele fica mais bonito esteticamente, tá? Aqui do meu lado eu já tenho uma forma untada, que depois a gente vai colocar aqui nesse formato circular, bem bonito. E nós vamos precisar de um ovo, tá? O ovo é opcional, a gente só vai usar a gema para passar em cima do pão depois que ele estiver pronto. Ele vai para uma segunda fermentação ainda e é mais para deixar bonitinho. Bora abrir a massa. Vamos jogar uma farinha aqui.
Pessoal, eu tô aqui usando um rolo de macarrão, tá? Se você não tiver, você pode usar uma garrafa de vinho, uma garrafa de tubaína, tá? Uma de cerveja, o que você tiver em casa. Mas compra o rolo de macarrão, baratinha. Não precisa ser esse bonitão não, mas você pode comprar aquele de madeira. Essas lojinhas de bairro vende. Bora abrir a massa. Bom, pessoal, massa aberta, tá? Esse mesmo processo que eu vou fazer nessa massa, a gente vai fazer no outro, tá? E agora nós vamos rechear. Como nesse caso aqui, eu vou fazer uma trança, né? Eu vou fazer como se fosse 2 pãezinhos, é metade do recheio para cada, tá? E nessa hora o céu é o limite. Se você quiser colocar uma massa de tomate, um manjericão, quiser temperar isso aqui, é o momento, tá? Então como nós vamos fazer? Primeiro a gente vai colocar aqui a calabresa, metade, tá? Então 200 gramas. Depois da calabresa a gente vai colocar a mussarela e nós vamos enrolar. Ó, pessoal, tá recheado. É importante a gente deixar pelo menos um dedo em cada lateral, porque a gente vai fechar. E se a gente não fizer essa proteção, o recheio vai vazar na forma e a gente não quer, tá? Então, dica do Fê, puxa um pouquinho a massa aqui, ó, e volta como se você estivesse fazendo um envelopinho, tá? Só pra gente segurar esse recheio aqui. E aí, começa a enrolar, tá? É importante enrolar isso aqui bem firme, porque a massa vai para uma segunda fermentação. E se não tiver bem firme, vai rasgar. Não tem problema, tá? Se rasgar, porque vai estar dentro da forma. Mas esteticamente dá uma diferença sim. E aí você enrola, enrola igual o rocambole. Bem firme. Deixa eu puxar para cá, ó. Essa ponta você dobra, tá vendo? E gruda. Tá? Essa aqui é uma massa bem elástica. E vai ficar assim, tá? Como se fosse um pão comprido, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer na outra massa e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como que é a trança. Então, pessoal, tá aqui as duas partes, né? A gente abriu, a gente recheou, a gente fechou como se fosse separado. Felipe, não quero fazer o pão trança. Abre a massa, recheia, enrola como se fosse um pão único. Poxa, Felipe, posso substituir o recheio? Pode. Você pode substituir a calabresa por escarola. Você pode colocar uma caponata aqui. Cara, o céu é o limite. Então, pessoal, se você quer que eu faça outros tipos de pães, outros recheios, deixa aqui nos comentários. Ajuda o nosso canal a crescer. Eu tenho assim o maior prazer de responder comentário a comentário. E também se você tiver dúvida, caso você tenha alguma dúvida, o que eu posso substituir, o que eu não posso substituir, também deixa aqui nos comentários, tá? Quanto mais você comentar, quanto mais você compartilhar esse vídeo, quanto mais as pessoas assistirem, principalmente curtirem, o nosso canal vai crescer e eu vou trazer receitas assim especiais para você fazer na sua casa, porque minha intenção aqui é inspirar você a cozinhar e fazer coisas gostosas. Então vamos lá. Está aqui as duas partes, né? As duas metades, né? Agora a gente vai trançar de forma mais simples, tá? Deixa eu tentar posicionar aqui para ficar mais fácil. Então aqui, ó,
aqui tá as pontas. Você vai juntar essas duas pontas com a massa, tá vendo? Juntou, tá? Deixa eu colocar aqui um pouquinho para trás, porque a minha bancada aqui não é grande. E a gente vai trançar. Uma por cima, outra por baixo. Tenta dar uma puxada assim, só para esticando, mas sem rasgar a massa, tá? Puxa devagar e sempre. Ó, por cima, por baixo. E do outro lado você vai fazer a mesma coisa aqui na ponta, tá? Trançou, tá parecendo um parafuso grande. Você pode apertar, não aperta muito, tá? A intenção é que ela fique assim bem bonita mesmo, em espiral. Ó, tá vendo que aqui furou e aqui também? Não tem problema, tá? Isso aqui vai dar uma estética bem legal. E agora a gente vai colocar na nossa forma com furo no meio. Pode colocar na forma quadrada, né, na retangular, dessa forma aqui, não tem problema, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos colocar ela na forma. Isso aqui vai descansar, vai passar por um outro processo de fermentação, mais uns 20 minutos, tá? Depois a gente vai pincelar com a gema de ovo e vai para o forno. Forno 180 graus, pré-aquecido por 15 minutos. Isso aqui vai ficar no forno por mais ou menos uns 40, 50 minutos, tá? Até isso aqui ficar bem marronzinho. Mas na sequência eu mostro para vocês. Olha só, tá ou não tá digno de um pão de padaria profissional? É isso, pessoal, isso me motiva. É essa sensação que eu quero que você sinta aí na sua casa. Tá bom? Então, de novo, comente aqui nesse vídeo, compartilha, manda para mais pessoas. Isso aqui vai descansar 20 minutinhos e a gente já revolta. Bom, pessoal, se passaram aqui 20 minutos e olha como ficou esse pão. Cara, que coisa mais linda. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar ovo nele, né? E ele vai pro forno, né? 180 graus durante uns 40 minutos. O forno já tá pré-aquecido. E aqui tá uma gema de ovo com um pouquinho de água, tá? Isso é opcional, tá, pessoal? É só para deixar um pouquinho mais bonitinho. Então eu vou bater aqui, passar no ovo e forno. Pessoal, chegou a parte que eu menos gosto de fazer os vídeos, viu? Olha só como ficou esse pãozinho de calabresa. Mano do céu. Olha a fumacinha. Dá pra ver a fumacinha? Olha só o recheio. Olha só o queijinho aqui, ó. Olha essa massa como ficou. Olha só. Vamos ver se tá bom? Vamos ver? Peraí que eu vou dar uma mordida de gordo, né? Tem que fazer jus a mim. Meu Deus do céu. Cara, se comer é um prazer. Hoje eu estou muito satisfeito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo do pãozinho caseiro de calabresa com queijo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais, @cozinha-do-Fê, compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. E eu quero aqui te fazer um desafio. Comenta o vídeo. Eu tenho assim a maior alegria de responder todos os comentários, de trocar uma ideia com a galera. E o que eu mais quero aqui é te inspirar e falar pra você que uma boa comida você pode fazer na sua casa. Fui! Agora eu vou comer um pãozinho.